Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Diário de Família. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a crise dos 2 anos de idade. Fase essa que as crianças muitas vezes têm comportamentos de birra, intolerância à frustração. Então fica até o final para conferir as super dicas que eu tenho para você. Coisa que eu gostaria de salientar aqui nesse vídeo é sobre os aspectos do cérebro da criança. Todos nós nascemos com duas partes do cérebro, esquerda e direita. A parte esquerda do cérebro é responsável pela parte lógica, pela parte racional do cérebro. A parte direita, o lado direito, é responsável pelo aspecto emocional do cérebro. Então é mais um cérebro, um lado mais artístico, criativo, emocional mesmo, tá bom? Entendendo isso, nós vamos para a segunda parte. Como é o cérebro da criança de 2 anos? Então, esse lado esquerdo do cérebro na criança de 2 anos já está mais desenvolvido, enquanto o lado direito ainda não está desenvolvido. Ele vai se desenvolver ao decorrer dos anos. Cabe ao adulto ajudar essa criança a se entender, a compreender e usar os 2 lados do cérebro integralmente. Como isso, gente? Como é usar os 2 lados do cérebro? A razão e a emoção, tá bom? Eu vou explicar para vocês como de idade. A criança começa a se perceber melhor. Até então, os pais haviam apresentado o mundo para ela, tudo era muito novo, tudo era novidade. Agora, com 2 anos, a criança já começa a perceber melhor o mundo ao seu redor. Então, ela já está conhecendo um pouco melhor o mundo ao seu redor. E ela passa também a perceber que ela tem vontades, que ela tem seus desejos, que ela tem medo, que ela tem raiva, e ela começa a perceber isso. Mas ainda ela não sabe nomear e nem sabe direito o que está acontecendo. Ela só está percebendo uma movimentação diferente aqui dentro. E ela não sabe como resolver isso, não sabe lidar com isso. Então, cabe ao adulto ajudá-la, porque o adulto já está com esse cérebro desenvolvido, né? Então, vamos ajudar a criança. Bom, a birra, gente, faz parte do processo. Como eu acabei de dizer, é extremamente natural que a criança passe por essa crise nos 2 anos. Então, ela está se desenvolvendo. É um bom sinal, sinal que ela está, ok, está se desenvolvendo tudo certinho. Então, cabe a nós ajudar, né, a criança a se entender e a passar por esse período. Mas como, Gra? Como que nós vamos ajudar a criança, então? Então, gente, a primeira coisa que eu digo para vocês, a minha primeira dica é manter a calma. Não vai resolver, pelo contrário, vai só piorar se você se desestabilizar, se você se estressar. Então, vai só piorar a situação, tá bom? E inconscientemente vai reforçar esse comportamento da criança. Então, não ceda, né, por conta da atitude da criança. Não ridicularize a criança, não humilhe, não fique estressada, mantenha a calma. Eu sei que por dentro às vezes você vai estar explodindo, mas respire fundo e mantenha a calma. Segunda coisa, acolha os sentimentos da criança. Entenda, né, essa informação que eu te falei lá no comecinho sobre o cérebro, que faz parte do desenvolvimento da criança, faz parte da natureza dela nesse momento, isso que ela está vivendo. Então, ao invés de julgá-la, procure acolher seus sentimentos, procure ajudá-la, se conectar realmente com a criança, sabe? Então, acolha ela se conectando com esses sentimentos. Olha, eu sei o que você está sentindo, olha, vamos ver o que você está sentindo, o que está acontecendo, ajude ela. E seja empático com a criança, sabe? Se conecte com ela. Um terceiro ponto também é muito importante, é ajudar a criança a se acalmar. Então, primeiramente, você está calmo, você acolhe a criança, você acolhe os sentimentos dela e agora você ajuda ela a se acalmar. Então, você vai trazendo a ela esse conforto, vai trazendo a ela esse alívio. E vai explicando que daquela maneira que ela está lidando com a situação, você não vai conseguir fazer o que ela quer e você não vai poder ajudá-la. Então, ensine a ela, já vai explicando, olha, não estou entendendo o que você quer me dizer. Desta maneira que você está se comportando, eu não entendo você. É melhor que você use a boca para falar. Fale para mim o que você quer. Me explique o que você quer. Mostre o que você quer.
tá? Então sempre mostre para a criança que é naquele tipo de comportamento você não vai reagir, você não vai poder ajudá-la. Reforce isso com ela, olha, nesse momento, dessa maneira que você está fazendo, eu não vou poder te ajudar. Nas primeiras vezes vai ser mais difícil, mas aos poucos, daqui a pouco a criança entende que realmente esse comportamento que ela está tendo não ajuda em nada, ela não tem o que ela quer com esse comportamento. Então é importante também os pais serem fiéis ao que falam. Então se você falar para a criança, olha, se você fizer assim, eu não vou poder te ajudar, eu não tô entendendo o que você quer. E depois, daqui a pouco, você tá fazendo o que a criança queria, não vai adiantar, né? Então, isso ali seria em vão. Então, seja fiel ao que você disse para ela, olha, eu não consigo te entender. Se for preciso, depois que você acolher, depois que você se conectar com a criança e ela ainda assim continua, você fala, olha, eu vou esperar você se acalmar, depois a gente conversa. E aí você pode sair do ambiente, tá bom? E aos poucos a criança vai percebendo que realmente isso não te mobiliza mais e essa atitude então não tá dando certo, tá bom? A outra coisa também que eu precisava falar com vocês a respeito desse assunto é a inteligência emocional. Então desenvolva no seu filho essa inteligência. É uma habilidade hoje, gente, que faz falta em muitos adultos. Então é lá na infância, o alicerce da vida, na infância que é desenvolvido. Então ajude seu filho a identificar as emoções, a usar os dois cérebros, os dois lados do cérebro, né? Então peça para ela com a razão, olha, o que você está sentindo? Então, para uma criança de 2 anos é muito difícil ela identificar algo tão abstrato. Então, faça um cartaz, deixa pendurado em algum lugar da casa, com algumas fisionomias, com algumas situações, com algumas carinhas de alegre, triste, feliz, sabe? Até os emojis hoje em dia ajudam muito nisso. Então, coloque no cartaz, pede só para ela ir lá mostrar, peça para ela identificar o que você sentiu aqui, tá? Porque parece simples, né? Só o fato da criança identificar o que ela tá sentindo já vai fazer toda a diferença, tá? Então sempre mostre, aproveita para englobar toda a família também nisso, sabe? Olha, eu tô me sentindo assim hoje, tô me sentindo assim, tá? Então isso vai ser muito importante. Uma segunda dica também em relação à inteligência emocional é você contar nas histórias o que cada personagem fez quando sentiu determinada emoção. Então, por exemplo, olha, tá vendo o que ele fez quando eu tava com raiva? Foi legal o que ele fez quando tava com raiva? Ensina a criança a ir refletindo sobre a ação quando tem uma emoção ali. Então, isso também vai ser primordial para a vida dela. Então, ensine, olha, quando eu tô com raiva, o que eu faço? Porque não é errado a gente sentir raiva, tristeza, isso faz parte da vida de todo mundo. O importante, o que diferencia realmente é o que fazemos com aquilo que estamos sentindo. Então, se você sente raiva, o que você vai fazer? Olha, então, olha, na história ele fez isso. O que é legal a gente fazer? O que a gente pode fazer quando tá com raiva? E quando a gente tá triste, o que a gente pode fazer? Vamos ver? Vamos. O que a gente pode, sabe? Comece a conversar com a criança e você vai ver como que aos poucos, de repente, a criança vai estar muito mais evoluída nesse sentido. O cérebro dela, a questão na parte direita, vai estar evoluindo e vai estar trabalhando junto com a esquerda, com a razão. E ela vai estar agora sabendo como lidar com essas emoções. Então, o adulto, na situação, deve ajudar a nortear a criança para integrar esquerdo e direito juntos, tá? Então, sempre lembre-se disso, trabalhe isso em casa, em pequenas situações, já trabalhe as emoções, já leva a criança a mostrar, aproveite filmes, aproveite histórias, mostre, olha, o que a gente fez aqui? Olha, a mamãe tá triste hoje, o que a mamãe vai fazer com a tristeza? Ah, a mamãe vai cantar uma música para se alegrar, ou então a mamãe vai ficar quietinha aqui um pouquinho, tá bom? Ou então, olha, eu tô chorando porque eu estou triste, mas olha, eu não preciso me bater no chão, sabe? Esse tipo de exemplos cotidianos, isso vai ajudar a criança a compreender cada emoção e no final vai fazer toda a diferença, não só para evitar as birras, mas para a vida toda da criança. Vai fazer muita diferença. Eu falo que é algo primordial na vida do ser humano, seria aprender sobre isso, sobre as emoções, tá? Então, sempre vamos recapitulando. Então, acalme-se, mantenha a calma. Depois, acolha, se conecte com a criança. Depois, ajude ela a entender, a identificar o que ela está sentindo e o que fazer com essas emoções, tá bom? Trabalhe isso com a criança
explique para ela, mostre para ela que você não entende a linguagem do choro, da birra, e não reforce esse comportamento com essas atitudes, tá bom? Então, gente, é isso. Qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês para vocês me enviarem dúvidas, me enviarem as perguntas e me contem qual foi o resultado de vocês, se vocês colocaram essas dicas em práticas, eu quero saber, tá bom? Um grande beijo, não se esqueçam de se inscreverem no canal e dar uma curtida aqui, tá bom? Beijo, tchau!